Angola já estava mergulhada numa crise económica, mas primeiro financeira, quando a indesejada visita se veio sentar à nossa mesa. A pandemia, alcunhada de Covid-19, quase deitava tudo a perder, por aqui e pelo mundo. Pois veio piorar a crise que já havia, matou negócios à nascença e fechou até outros, deixou demasiados a viverem pela metade ou menos e levou a despedimentos em massa de chefes de família, viúvas e mães solteiras. Enquanto isso, os preços iam subindo, porque o nosso kwanza, em espécie, também se desvalorizava a cada dia que passasse, naquele estado de coisas, que de alguma forma continua, apesar de ter estabilizado a moeda nos últimos meses, a julgar pela bolsa quinguila da nossa vida e que tem ditado quanto e como vamos podendo viver, ou até mesmo sobreviver. Mas ainda assim, ficamos todos cada dia mais pobres. O país e o cidadão. E como os cérebros económicos mundiais dizem, ou se calhar ditam, as coisas só vão melhorar quando a vida normalizar e a indústria recuperar toda a sua pujança em cada país. Porém, até lá, que não se sabe ainda quanto falta e, portanto, quando será a tal normalização, a certeza que se pode ter já é a de que quem tiver mais indústrias, mais rápido há de sair da crise, mais agilmente vai crescer. E assim, Angola, como ficamos? É o que nos propusemos começar a escutar e explorar na passada quinta-feira e porque algo não funcionou direito no nosso desejo, acabamos por ter de voltar hoje ao assunto que vamos poder apresentar, espero que direito, desta vez. Assim, para não estarmos sempre a chamar o ouro negro ou petróleo, sempre que se falar de indústria, nem os diamantes serem o outro exemplo mais frequente, hoje vamos então falar da nossa indústria mais pequena, a transformadora. E para o caso até, vamos falar da indústria alimentar. O setor das bebidas foi o que nos ficou de referência para ser radiografado e queremos de início agradecer ao presidente da Associação de Industriais de Bebidas de Angola, AIBA, Sr. Manuel Sumbula, pela indicação que nos fez ao delegar para falar à Rádio Nacional e aqui ao Boa Noite Angola, a Sra. Agatha Russell, a quem vamos saudar e ouvir. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade de aqui estar, representar a AIBA, a Associação de Indústrias de Bebida de Angola, portanto estarei aqui maioritariamente para expor situações ou problemas relacionados com a indústria de bebidas. Pois bem, Agatha Russell encabeça a empresa Angola Distilleries e tem uma posição com boa visibilidade na Associação das Empresas do Setor de Bebidas e vai poder responder-nos como delegada da AIBA, portanto, como pode e pensa a indústria vir minorar economicamente o impacto da crise pandémica que já leva um ano de acampamento entre nós. Falar da indústria em tempo de pandemia é um tema bastante complexo, mas é realmente um tema de louvar, porque nós acreditamos que realmente só conversando, expondo os nossos problemas, discutindo soluções, é que podemos realmente chegar a bom porto. Não nos podemos esquecer que a indústria já tem vindo a sofrer com a crise que iniciou em 2015. A pandemia só veio piorar a nossa situação que já se encontrava bastante debilitada. Por causa da crise já várias fábricas fecharam, por causa da crise já houve vários despedimentos em massa. Portanto, a pandemia só veio piorar esta situação. Portanto, esta crise está a colocar-nos a todos à prova. Então, vamos lá falar dela, da crise, no setor industrial. Quando eu faço questão de frisar a crise que nos acompanha desde 2015, é porque realmente é necessário fazer esta retrospectiva. Nós não nos podemos esquecer que Angola é um país que sempre viveu do petróleo. As indústrias que existiam tinham um mercado livre, tinham um mercado muito pouco concorrencial, tinham um mercado onde praticamente tudo era vendável. Isso não é novidade para ninguém. Então nunca houve realmente a necessidade de fazer adaptação, nunca houve a necessidade de pensar fora da caixa. E esta crise realmente veio
pôr-nos a todos à prova, a todos os níveis, quer o executivo, quer a indústria, quer o próprio consumidor, todos nós tivemos que nos ajustar. E, infelizmente, quando achávamos que já estávamos a chegar a algum lado, infelizmente alguns foram sucumbindo pelo caminho, outros foram sobrevivendo. Quando achávamos que tínhamos sobrevivido, somos apanhados desprevenidos por esta pandemia que assolou o mundo inteiro. Portanto, a ilusão de que os tempos de bonança e das vacas gordas ia durar toda a vida, contrariando o ditado da sabedoria popular segundo o qual não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, deixa-nos agora aflitos por encontrarmos soluções. Pensando em soluções ou sugestões, só parte realmente da partilha de conhecimento. Tem de haver mais um arregaçar de mangas, mais união, mais auscultação a todos os níveis. Quando eu digo a todos os níveis, é realmente a todos os níveis. Nós devemos ser ouvidos e devemos, acima de tudo, saber ouvir. De momento, ninguém está bem. Então vamos trabalhar. Há muitas coisas e factos conhecidos que levam, por vezes, a tomadas de decisão não menos boas ou não tão positivas como as esperadas e, quiçá, até penalizantes para a indústria ou para qualquer empresa. Só a título de exemplo, por exemplo, que é algo específico da indústria de bebidas e que provavelmente a maioria das pessoas desconhece. A maioria da força laboral nas indústrias é feminina. Com o estado de emergência ou o estado de calamidade, o Estado reconheceu que a indústria não podia parar, mas instruiu que as mulheres com filhos de menores de 12 anos ficassem em casa. Ora bem, estas mulheres ao ficarem em casa veem o seu salário reduzido drasticamente, porque a maioria do seu salário é proveniente dos subsídios de turno. Ao ficar em casa, nós estamos a prejudicar várias famílias, porque todos nós sabemos que a mulher angolana é o ganha-pão de grande parte das famílias. Portanto, não estão só a afetar a indústria, estarão também a afetar o próprio funcionário, estarão a afetar a própria economia. E estas decisões, portanto, isto é só um exemplo de que realmente a falta de conhecimento pode levar a erros ou a situações menos positivas. Já se percebeu que na nossa sociedade continua a faltar diálogo de portas abertas e assim como ficamos? Com esta crise, com esta pandemia, houve uma baixa do poder de compra do consumidor. Até devido aos despedimentos, portanto, o consumidor deixa de ter o mesmo poder de compra. Faz com que este reverta automaticamente para produtos de origem ou qualidade desconhecida. Estamos a falar, por exemplo, como os produtos de produção caseira, estamos a falar, por exemplo, das águas que são vendidas em saquinhos, que era algo que nós já não víamos há anos. E, infelizmente, por causa da crise e logo a seguir à pandemia, de repente voltamos a ver a venda da água em saquinhos, que é algo muito grave mesmo, é uma questão de saúde pública. Portanto, as coisas não se estão a pôr fáceis, nem imediatas para a indústria, embora pudessem. Outro exemplo que a maioria das pessoas desconhece é que existem indústrias em Angola que ainda compram água, têm que viver de geradores 24 sobre 24 horas. Agora digam, como é que esta indústria, como é que este produto vai conseguir concorrer em mercado nacional e quiçá internacional? Como podemos estar a falar de exportação de certos produtos e temos capacidade instalada de produção, quando ainda temos que comprar água, temos que ter custos de gerador 24 sobre 24 horas. Portanto, não temos as estruturas em certas zonas industriais. Isto é um fator desconhecido por muitos e se calhar é necessário olhar para isto também. Porque estão aqui oportunidades de indústrias que podem reduzir os seus custos para o consumidor e continuar a oferecer a boa qualidade e também podem ser produtos que venham a ser a bandeira de Angola lá fora e que sirvam de exportação. No meio desta crise, parece que nos falta mais trabalho em conjunto, atores e diretor de cena da mesma peça, se realmente isto fosse como num teatro. Quando falamos de trabalho em conjunto, também falamos de ir ao informal. Se tivessem noção da quantidade de produtos que entram no nosso país, que ninguém sabe qual a proveniência, que ninguém sabe do que é feito, mas por causa do seu valor vende bastante no mercado informal, porque a família tem que pôr a margarina em casa, a família tem que pôr o óleo em casa. Se houvesse conhecimento da quantidade de produtos que estão a entrar
Não sabemos como, porque infelizmente não conseguimos ter um laboratório para testar, infelizmente não sabemos o que está lá fora. Talvez se soubéssemos já todos teríamos lutado contra isto e arranjado soluções para quem quer fazer bem, mas há realmente uma falta de conhecimento, há uma falta de partilha e isto é o que nós estamos sempre como AIBA a apelar, o trabalho em conjunto, porque nós estamos aqui, nós somos industriais, nós estamos no mercado, nós estamos todos os dias no mercado, nós estamos todos os dias lá fora a fazer acontecer, nós estamos a ter que nos reinventar para manter empregos, para manter a indústria operacional. Portanto, nós temos este know-how e estamos aqui para ajudar e para mostrar o que realmente se está a passar e em conjunto arranjar soluções, porque não quer dizer que nós tenhamos as soluções, não temos, quem nos dera a nós ter as soluções, mas em conjunto temos a certeza que conseguiríamos achar estas soluções. Não há indústria sem matéria-prima, nem empresas sem recursos humanos. Então, como andam estas relações com os recursos humanos na indústria? Só realmente conversando, mais uma vez a título de curiosidade, há dias eu deparei-me, as petrolíferas também têm efetuado despedimentos em massa, infelizmente, mas isto tem sido até uma mais-valia em parte para a indústria, porque estamos a encontrar quadros que antes nunca iriam passar pela indústria, porque são diretamente canalizados para as petrolíferas. E atualmente começam a ser canalizados para a indústria, portanto tem muito recurso humano a surgir que era desconhecido, mas provavelmente se houvesse esta partilha e estas discussões, já mais pessoas poderiam estar a fazer uso destes recursos humanos. Ou estes próprios recursos humanos já estão tão formatados que o emprego seria só único e exclusivamente para as petrolíferas, e esquecem-se que existe outro mercado lá fora, na própria indústria de transformação. Portanto, estão aqui oportunidades que só conversando e só partilhando é que nós podemos chegar a soluções. Portanto, tirando o forte moral, todo o organismo da indústria parece muito condicionado e não é um mal tópico, ou seja, assim superficial, mas um mal que nos parece que carece de séria medicina interna. Portanto, vamos lá ver isso. Agora, parecemos já médico e paciente, então, que outras dores ou sintomas do setor da indústria existem? Há um tópico muito importante que também deve ser falado. Infelizmente, a maioria das unidades Fabris em Angola estão a 50% da sua capacidade instalada. Ou seja, isto interessa o produto final, faz com que o consumidor reverta para produtos de origem duvidosa, são menos receitas para o Estado, são menos empregos, pelo menos 50%, faz com que não tenhamos a tão almejada exportação, porque estes 50%, regra geral, 30%, 40%, 50% que as indústrias fabris estão ainda com capacidade de produzir, é para o mercado nacional, e como o produto fica mais caro, não temos um valor que sirva para exportação e competir com os mercados internacionais, e leva-nos a outro problema. Como iremos atrair investimento estrangeiro se as próprias unidades fabris existentes estão abaixo da sua capacidade instalada e têm estado a reportar constantemente prejuízo? Iremos assim atrair mais investimento estrangeiro? Eles vão olhar primeiro para quem cá está. Portanto, é urgente recuperar o sorriso e ver as coisas a recomporem-se, pois o tempo é o árbitro e aguentar assim debilitado não é uma garantia para ninguém. Mas também não é tudo mais notícias. Nós temos o caso das cervejas, por exemplo, que neste momento tem um preço muito apetecível para exportação. Só é necessário, mais uma vez, sentar e arranjar soluções para realmente alavancar esta exportação e, quiçá, publicitá-la lá fora. É preciso realmente um amplo diálogo e até um pacto social, mas quero aproveitar essa da cerveja nossa para exportação e contar uma experiência pessoalmente vivida. Estávamos em 2015 na maior edição da Feira Mundial das Nações, a Expo de Milão, onde Angola entrou a vencer e convencer com o seu estilo e conceito de pavilhão, mostrando todo o seu potencial de flora e fauna, mas também os seus atributos económicos, bebendo ainda do boom do petróleo que havia, caindo então nas atenções do mundo e sentindo isso nas horas sempre muito concorridas do pavilhão, principalmente quando fosse para refeições, do mata-bicho à ceia. Com 2 restaurantes, além do enorme salão-museu, era um almoço e jantar que se sentia a curiosidade que despertava o nosso país entre os visitantes, também pela sua gastronomia.
E o pavilhão de Angola mostrava as 14 tendências alimentares mais emblemáticas do país, tendo por base o fungo ou pirão, mas não só, devido à influência entre nós do guisado, algo que não é muito comum no resto da África e que nos havia chegado por via da influência da gastronomia mediterrânica de Portugal, que nos havia colonizado, e daí o surgimento entre nós da popular caldeirada, seja de cabrito, seja de peixe, ou até de choco. Mas era principalmente da cerveja que eu queria falar dessa experiência gastronómica no pavilhão de Angola, na Expo de Milão em 2015, assim como dos catatos que para lá levámos, mas que não eram muito exclusivos, porque a Holanda também havia tido a mesma ideia. Então, para a nossa cerveja, o sucesso foi de facto arrebatador. E foi tal que entre russos, coreanos e mesmo os mais variados europeus, incluindo italianos, vinham sempre uns visitantes que já começávamos a catalogar por serem tão habituais e rotineiros, ora para provarem o nosso café da manhã, até pelo menos às 10 horas, 11 menos qualquer coisa, ora para querer beber a cerveja a toda a hora, o que depois levou um travão até às 11 horas da manhã. Mas também havia os habituais que trabalhavam o resto do tempo e só apareciam perto das 20 horas antes de irem para casa e que passavam pelo nosso restaurante térreo, portanto no resto do chão, para pegar um par de garrafas cheias da nossa cerveja e levarem para saborear calmamente em casa. O sucesso estava imparável, mas para nossa tristeza durou pouco. Cientes da sua posição, a partir daí, de desvantagem, os donos do país decretaram que não mais podiam entrar na Expo catatos, café ou cerveja importados. E assim a banga do nosso país se aguentou apenas com a sua rica museografia à vista de todos no pavilhão e a música que também havíamos levado e que tocava de manhã à noite com shows ao vivo a partir do meio da tarde até à noite. Mas uma certeza ficou. Há cá em Angola um par de cervejas, se calhar agora mais, que têm potencial e qualidade para chegar lá fora e derrotar a preferência por outras marcas de lá de fora e mais tradicionais que primeiro atingiram a fama mundial. Chegou a nossa vez. É preciso saber aproveitar. Portanto, andamos mesmo juntos e a falar com ouvidos fechados, porque isto parece algo inesperado ou desconhecido e que é como quem diz, andamos sem conversarmos enquanto vamos, entretanto, caminhando lado a lado. Só falta irmos de mãos dadas e ouvidos abertos para as oportunidades que há, mas que teimamos em desperdiçar. Partilhar os nossos problemas, partilhar as nossas ideias é bom. Pode ser que no outro lado, no lado do ouvinte, alguém tenha uma sugestão, alguém não tivesse conhecimento da nossa realidade e possa surgir uma nova oportunidade de negócio, quem sabe, ou uma nova oportunidade de investimento. Agora, há algo que eu gostaria de deixar aqui bem claro como AIBA. A AIBA, por acaso, tem sido um dos setores que se tem sentido bastante privilegiado nesse aspecto. Nós temos sido auscultados, a prova disso, há bem pouco tempo terminamos um trabalho árduo que demorou vários meses e, aliás, temos vindo a trabalhar nele há cerca de um ano em conjunto com a AGT, que é a nova proposta do IEC que vai para aprovação para breve, que já está na mesa pronta como proposta. Isto foi um trabalho árduo de vários meses entre o setor e a AGT, em que ambos souberam ouvir. Agora, esta proposta vai resolver os problemas da indústria? Não, não vai. Esta proposta vai resolver os problemas da AGT, do Estado? Não, não resolve, de forma alguma. Mas tem uma coisa importante, não vai afetar nenhuma das duas. Conseguiu-se arranjar aqui um meio termo para que não se afundasse nem a indústria, nem afundasse o Estado, porque o Estado precisa de receitas. E a indústria, o que mais quer é produzir, vender e dar receitas. Então este trabalho conjunto expôs os problemas de ambos os lados e em conjunto foram dadas soluções que foram colocadas em proposta para irem para a Assembleia para aprovação. Portanto, nós, no nosso caso, não podemos realmente dizer que não somos os culpados, somos. O setor das bebidas, nesse aspecto, tem trabalhado muito em conjunto, tem tido vários trabalhos com as instituições e tem sido bastante positivo. E pelos vistos não há só necessidade de diálogo, mas sobretudo de mais conhecimento da realidade da indústria nacional transformadora de Angola, que não tem ainda o brilho do petróleo, nem dos diamantes,
porque parece que andamos só com olhos gordos e sem vermos as outras riquezas mais pequenas, porém, talvez mais sustentáveis. Portanto, o que a indústria transformadora, perante isso, há de fazer. Agora, que realmente é necessário dar a conhecer, o conhecimento é a solução de tudo, é. Sem conhecimento, nós estamos a lutar em vão, a tomar medidas que podem destruir a pouca indústria existente e aumentar a taxa de desemprego que já se encontra a níveis proibitivos. E isto é muito preocupante. E enquanto realmente não largarmos um bocado o nosso ego, nós, como país, como angolanos, estamos a passar por uma crise. E já tivemos várias provas de que juntos somos realmente mais fortes. E é preciso que isto continue a acontecer. E enquanto não há diálogo, não há mudança, nem recuperação. E se isto fosse um jogo de futebol, por exemplo, estaríamos a ver algo parecido com o Mundial FIFA de 2014, quando a Alemanha estava a golear o Brasil em pleno Maracanã, casa deste último, e se não fosse o limite do tempo, passariam dos 7 golos. Nós não podemos deixar a nossa indústria levar mais goleada do que já está a levar. Temos que ficar cada vez mais alerta para o facto de que o informal está em crescimento, infelizmente. O informal em nada ajuda no controle dos produtos que entram no país, nada ajuda no controle da sua qualidade, nada ajuda no controle do seu pagamento ou não de receitas ao Estado, muito pelo contrário, e faz com que a indústria esteja cada vez mais penalizada. A indústria é essa que não consegue vender, a indústria é essa que está cada vez mais a reduzir os seus níveis de produção, a indústria é essa que está cada vez mais a despedir pessoas. Portanto, temos realmente que nos sentar, temos que realmente olhar para todos os problemas e tentar arranjar as soluções. E assim, para terminar, recomenda-se descruzar os braços e arregaçar as mangas de novo, à espera das primeiras indicações de mudança, da mudança comportamental. Não há respostas, não se sai daqui com respostas. É realmente nada mais, nada menos do que a partilha de situações e que venham mais momentos como estes, porque, conforme disse anteriormente, pode ser que do lado do ouvinte alguém tenha uma sugestão, alguém tenha uma solução e vamos todos ouvir. Temos tantos exemplos de boa cidadania no nosso país, temos realmente muitos exemplos. Aliás, a nossa forma de estar a combater o Covid tem servido de exemplo em muitos países e é algo que nós nos devemos orgulhar. Então, vamos continuar a exercer, vamos continuar a unir-nos e vamos vencer mais esta. Obrigado à delegada da AIBA, Associação Industrial das Bebidas de Angola, Sra. Agatha Russell, por aceder a falar do estado da indústria puramente nacional nesta etapa crítica do planeta e particularmente da economia angolana. Um mal que não é pequeno e uma visão que não se cinge a isto. Assim, para se sair disto, vamos perguntar a outro dos nossos interlocutores, Luís Correia, o que fazer doravante? Vamos ouvir o diretor da Sodima. Aquilo que me parece é que é fundamental que se criem condições a nível dos municípios, das autarquias futuramente, para haver parques industriais onde os empresários tenham condições para se poder instalar com energia, com todas as condições em termos de infraestruturas e onde se comece a estimular o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, não só na grande Luanda, por assim dizer, ao longo dos municípios, mas também nas próprias províncias, de forma a evitar que tudo seja produzido ou importado e transportado para lá. Portanto, tem que se começar, na minha opinião, a criar focos de produção local que sejam dimensionados de acordo com aquilo que é a capacidade e o poder de compra local ou com o potencial que possa vir a existir em zonas fronteiriças de exportação e haver, ao nível das entidades governamentais, penso eu, gabinetes técnicos de apoio que possam dar algum suporte
aos empresários no sentido de cumprirem os requisitos. Era Luís Correia, diretor da Sodiba, sugerindo o que a nossa indústria e Angola particularmente devem fazer